73. Guild Wars. Capítulo 597. Torneio individual 18. Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado vencedor da 7ª partida, Tia Amorosa. Com a vitória de Lovinghound, a partida final das oitavas de final estava prestes a começar. 8ª partida, Killer King vs Cat Blood, Cobra. Keira entrou no palco como sempre fazia, pulando e caindo bem no meio, fazendo tudo tremer loucamente. Cobra fez exatamente o oposto ao saltar silenciosamente e habilmente, como uma cobra. Os dois se enfrentaram. Keira quebrou suas manoplas para criar um leve vento que bagunçou o cabelo de Cobra enquanto Slayer simplesmente girava suas adagas levemente. Quando Amber pediu o início da partida, Cobra imediatamente usou Extreme Stealth. Keira parecia não se incomodar com isso enquanto sorria levemente e então socava a arena abaixo deles. No momento seguinte, tudo foi destruído por sua enorme força, enviando enormes pedaços de mármore voando por todo o lugar. A poeira foi levantada e cobriu todo o palco. Os olhos de Keira dispararam para a esquerda e para a direita até que ela viu uma sombra aparecer à sua esquerda, momento em que ela sorriu. No entanto, em vez de socar aquela sombra no nevoeiro, ela socou para a direita com todo o seu poder. Seu punho acertou algo quando Cobra tossiu sangue e foi forçado a sair de sua furtividade. Ele olhou para Keira com um olhar sombrio, reconhecendo que estava lutando contra o mais forte dos 3 pináculos. Cobra não poderia saber disso, mas Keira foi a mais poderosa dos 3 em ambas as linhas do tempo. Na linha do tempo anterior, ela sozinha foi capaz de se defender dos ataques de Kiran e Cobra enquanto ela lidava com Rin e Nilus e atacava Bond. Cobra a odiava profundamente e agora nesta linha do tempo estava começando a experimentar o mesmo sentimento. Keira não desistiu enquanto perseguia Cobra ativando uma habilidade imediatamente. Chutes agitados. Ela saltou para a frente e rastreou Cobra, que não conseguiu voltar a entrar em modo furtivo tão cedo e começou a chutá-lo furiosamente enquanto girava no ar. Cobra simplesmente se esquivou de seus chutes com sua velocidade superior e esfaqueou seu abdômen quando a animação estava em seu último quadro. Keira ficou chocada com isso e rapidamente ativou sua habilidade Fists of Fury. Fists of Fury, habilidade ativa efeito, canalize sua raiva em seus socos, desencadeando uma série de golpes intermináveis e cheios de fúria incandescente vindo direto do seu coração. Cada ataque causa 10% de dano desarmado e você possui invencibilidade durante a habilidade. Duração, 30 segundos. Tempo de espera, 10 minutos. Keira precisava mais da invencibilidade que acompanhava a habilidade e a usou para pressionar Cobra ao mesmo tempo. No entanto, seu coração escureceu quando viu Cobra exibir um sorriso enlouquecido como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Cobra evitou seu ataque e disparou um dardo. Ele soprou, disparando um dardo que atingiu Keira, que ainda estava presa na animação de sua habilidade, incapaz de se esquivar. Desativar. Habilidade ativa efeito. Dispara um dardo especial de veneno que silencia o alvo, impedindo de usar suas habilidades ou feitiços. Alguns inimigos também podem ficar paralisados por um curto período. Duração, 30 minutos. Tempo de espera, 20 horas. Keira imediatamente parou seus movimentos quando parou no meio do palco destruído, seu corpo congelando. Podia-se vê-la se contorcer violentamente como se estivesse lutando contra o efeito, e Cobra sabia que não funcionaria por muito tempo, dado o seu poder. Como tal, ele entrou em modo furtivo e imediatamente desapareceu dos sentidos de Keira. Ele então veio atrás dela e usou seu trunfo, Surikill-Strike. Sua adaga mergulhou em suas costas, fazendo os olhos da mulher se arregalarem de horror ao sentir sua energia vital deixar seu corpo lentamente. Cobra agarrou e olhou em seus olhos durante todo esse tempo, uma espécie de prazer doente refletido neles por lidar com um inimigo que realmente conseguiu prejudicá-lo. Keira, infelizmente, morreu assim, incapaz de retaliar contra um dos 5 generais que tiveram a sorte de ganhar vantagem sobre ela nesta linha do tempo. Seu corpo se transformou em sprites pichelados enquanto ela desaparecia, deixando Cobra se deleitando com a alegria dos franceses enquanto descia do palco. Quanto aos japoneses,
Eles só puderam suspirar quando a corrida pela Copa terminou aqui, mas eles se saíram melhor do que a China, o que os confortou muito. Vencedor da 8ª partida, Kiehtblad, cobra. Keira voltou à vida e ficou um pouco pálida, mas sentiu um braço envolvê-la. Quando ela viu que era Harmonia, seu coração se suavizou quando ela se inclinou em seu abraço e suspirou fracamente. Amber então pairou mais perto do palco enquanto falava. Com isso, as oitavas de final chegaram ao fim. Agora, passamos para as quartas de final. Ela então apontou para uma tela que apareceu atrás dela. Aqui estão os competidores da próxima rodada. Primeira partida, Essence Stalker vs Slimfatti. Segunda partida, Macho Alpha, Uno, vs Monge Negro, Gran. Terceira partida, Butlover Indisciplinado vs Soldado Destacado. Quarta partida, Tia Amorosa vs Lâmina Silenciosa, Cobra. A multidão vibrou de excitação e fervor com a ideia de ver as partidas intensas que viriam a seguir. Primeiro, Essence Stalker teletransportou-se casualmente para o palco, sorrindo com intenção de batalha enquanto olhava para o valente Slimfatti que saltou do outro lado. Slimfatti tinha uma expressão severa no rosto, não ansiosa pela tarefa hercúlea de ter que lutar contra Essence Stalker e tentar vencer, mas ela também não se intimidaria. A essência representava a barreira final para cada membro central da Umbra. Ele era o mais forte abaixo dos dois primeiros, mas ainda não foi capaz de lidar sozinho com um único membro do duo de cabelos brancos. Se alguém pudesse derrotar Essence, isso significava que pelo menos poderia ter esperança de algum dia alcançar o poder de Draco e Eva. Este era o sonho de todos os membros principais, e foi por isso que todos trataram a Essência como a barreira definitiva. O próprio Essence não se importou. Os outros membros do núcleo eram bem-vindos para usá-lo como objetivo, já que ele próprio estava usando Draco e Eva como objetivos, então ele não poderia invejar eles por isso. Na mente de Essence, ele entendia que em termos de poder de linhagem, ele nunca seria páreo para Draco, dada a lacuna de pureza. Isso era bom e aceitável, mas ele poderia pelo menos estar no mesmo nível de Draco em termos de classe de sistema e habilidades técnicas. Afinal, ele, entre todas as pessoas, não tinha desculpa, já que também possuía o gerador de técnica inata, mas apenas para combate. Amber logo pediu o início da partida, e as duas potências explodiram uma em direção à outra. Slimfatti sabia especialmente que não havia truques ou cálculos cuidadosos que ela pudesse fazer contra um monstro quebrado como Essence. Como tal, ela rugiu e então atacou o Essence, balançando Swordblade diretamente para ele enquanto lutava com o apoio de suas outras 3 espadas, Forte, Seeker e Wield. O poder absoluto de sua espada principal colidiu contra Essence e sua alabarda, derrubando o sujeito alguns passos para trás enquanto ele cavava um sulco na área com suas botas. O rosto de Slimfatti escureceu quando ela viu que sua força geralmente avassaladora tinha pouco efeito sobre Essence, nem mesmo desequilibrando ou fazendo suas pernas realmente se moverem. Essence se firmou e puxou as pernas para fora do sulco com calma e depois torceu o pescoço. Ele olhou para Slimfatti e sorriu amplamente, mostrando seus dentes brancos e limpos. Sempre quis sentir a sua força por mim mesmo e devo dizer que é tão impressionante quanto pensei. A espada forte de Slimfatti de repente cortou atrás dela, enquanto Essence balançava para frente onde estava sem se mover. No entanto, simplesmente não é suficiente para superar a distância entre nós. A alabarda de Essence parecia que iria atingir o chão da arena atrás dele, fazendo os espectadores se perguntarem se ele tinha problemas de visão. No entanto, seus rostos mudaram quando viram um portal aberto diante da Essência que tinha a forma de uma lágrima. A cabeça de sua alabarda passou por ela durante o golpe e saiu por trás de Slimfatti enquanto a própria mulher não fazia ideia. Porém, ela foi salva por Forte que já havia se movido e enfrentou o ataque da Essência, ricocheteando-o através de seu portal. Essence franziu a testa e puxou sua alabarda de volta através do buraco de minhoca com surpresa, imaginando como Slimfatti previu seu ataque tão rápido. No entanto, olhando para a expressão horrorizada da mulher enquanto olhava para trás, ficou claro para todos que ela não tinha ideia do que aconteceu. A Essência foi informada de muitas coisas, então ele olhou para a espada que o bloqueava, Forte, e entendeu. Aquele rapaz foi criado por Draco para Slimfatti, junto com seus outros 3.
Draco deve ter colocado um aprimoramento na espada que lhe deu precognição contra ataques às Linfati, e algo que lhe deu a capacidade de rebater ataques apesar de ser uma espada. A essência tinha certeza disso, porque apenas Draco poderia criar tais encantamentos ou em uma arma. Agora que ela percebeu isso, ele olhou para as outras armas pairando ao redor de Linfati e percebeu que elas também deveriam servir a propósitos diferentes com encantamentos úteis de Draco. Isso não o desencorajou, mas excitou o maníaco da batalha. Ele gritou e se teletransportou para o lado de Linfati, balançando sua alabarda em um arco para dividi-la ao meio. Forte moveu-se para defendê-la mais uma vez, mas desta vez não foi capaz de recuperar a essência, pois transformou a cabeça de sua alabarda em um item etéreo. Ele o enviou temporariamente para o seu vazio, então nada deste lado poderia interagir com ele, embora pudesse ser visto. Em essência, passou pela lâmina defensiva. Depois disso, a essência retornou naturalmente à sua natureza corpórea, o que significa que agora estava de volta ao espaço-tempo normal. Linfati só poderia defender usando Sword Blade neste momento, mas Essence parecia querer usar o mesmo truque com ela novamente. No entanto, ele ficou chocado quando sentiu dor no abdômen, pois Seker, a espada rápida, aproveitou a oportunidade para esfaqueá-lo. Parecia ter um encantamento que lhe permitia ignorar algumas defesas, por isso causou um pouco de dano à essência. O sujeito transformou aquela parte de seu corpo em vazio, continuando seu ataque diretamente. Nada poderia salvar Linfati neste momento, pois a alabarda manteve sua velocidade e bateu em seu ombro direito. Linfati tirou a cabeça do caminho no último momento, mas não mudou muito. A essência revestiu a ponta de sua alabarda com energia do vazio, o que significa que ela se tornou o item mais afiado do mundo, depois de algo revestido com energia de destruição, e cortou Linfati como se ela fosse papel. Toda a multidão fez uma careta de horror ao ver uma mulher tão adorável dividida ao meio ao lado, a metade direita do corpo caindo para um lado enquanto o lado com a cabeça ainda conectada caiu para o outro. A própria Linfati usava uma expressão aterrorizante de fortaleza, como se, apesar da dor, ela fosse perseverar. Ela poderia ter feito isso na realidade, mas não foi possível quando o jogo decidiu que o ataque havia esgotado seu HP. Ela desapareceu em pichelos e reapareceu ao lado do palco, sua expressão feroz ainda lá por um tempo até que ela desceu de sua morte brutal. Quando ela relaxou, sentiu-se fraca e cansada, quase caindo no chão até que um par de mãos a segurou firme. Quando ela olhou e viu as familiares vestes azuis de Fiter, ela sorriu estupidamente. Ei, lindo! Linfati conseguiu dizer antes de desmaiar. Fiter suspirou e levantou-a suavemente. Essence desceu do palco e deu um tapinha no ombro de Fiter com uma expressão dura. Suspiro, melhor amigo, tentei tratar bem a cunhada, mas quem diria que ela era tão durona? Tem certeza de que é você quem dá as estocadas à noite? O rosto de Fiter ficou preto como uma panela. Ele jurou que se não estivesse usando as duas mãos para segurar seu bebê, ele lutaria contra a Essence até a morte aqui mesmo. Primeira partida, Essence Stalker vence. Segunda partida, Macho Alfa vs Cordeiro Gentil. Uno subiu ao palco pela esquerda com um sorriso, enquanto Kiran também o fez pela direita com, chocantemente, um sorriso. Afinal, os 5 generais tinham um relacionamento extremamente próximo entre si, então eles estavam mais ansiosos por essa luta. Uno bateu em seu escudo com o martelo e acenou com a cabeça em direção a Kiran enquanto o artista marcial também cerrava os punhos. No momento em que Amber pediu o início da partida, os dois começaram a briga imediatamente. Kiran explodiu com uma mistura de luzes marrons e verdes que convergiram ao redor de seu corpo para formar uma aura vermelha. Seu cabelo loiro ficou ruivo e se levantou enquanto seus olhos mudaram para uma cor roxa. Ele havia entrado em sua forma Super Saiyan Tosse Super Guerreiro. Uno usou diretamente sua habilidade Shield Toss em direção a Kiran para testar as reações desta forma. Ele ficou naturalmente surpreso quando viu seu escudo giratório que se movia mais rápido do que uma bala que Kiran pegou facilmente. O sujeito tentou transformá-lo em pedaços, mas descobriu que era inútil quando o escudo se soltou e voltou para a mão de Uno. Uno, no entanto, estava sombrio, pois sabia que suas chances de vitória dependiam daquele truque que ele descobriu em sua luta anterior. Kiran franziu a testa quando o escudo saiu de seu controle, mas ele simplesmente bateu o pé e avançou, aparecendo na frente de Uno quase uma fração de segundo depois.
Uno levantou calmamente o escudo e colocou diante dele, pronto para receber o ataque. Kiran, que estava quase como se estivesse no modo Deus, ativou sua famosa habilidade Ataque Rush. Minha alma ressoa. Fria o suficiente para congelar. Meu corpo é invencível. Moonlight Purple Overdrive. Kiran rugiu enquanto sua aura vermelha explodia ainda mais, tornando-se ainda mais forte enquanto entoava seu Soul Mantra. Ele então explodiu com uma agitação e socos tão grandes que ocuparam metade da largura do palco, chegando a 3 vezes a altura de um humano. A razão pela qual se estendeu além do seu alcance foi devido à sua aura criando sombras de seus punhos imbuídas da mesma energia que atingiu aquela área geral. SH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 sH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 
mesmo Uno atrás do escudo começou a sentir dor. No entanto, a vanguarda também rugiu e tentou repelir Kiran. Ele tinha uma série de defesas que reduziam o dano de Kiran e ainda tinha duas passivas que lhe davam uma chance de reflexão. Então, alguns dos socos de Kiran foram refletidos de volta para ele, mas isso foi inútil, pois sua barragem apenas destruiria o ataque refletido. Uno estava preocupado porque, embora o dano de Kiran tivesse sido bastante reduzido, a frequência deles fazia com que ele perdesse HP lentamente. Como a habilidade tinha duração de 2 minutos, Uno calculou que teria 30% ou menos de HP quando fosse concluída. Ele rapidamente formulou um plano em sua mente e o executou. Ele primeiro rugiu alto e quebrou a habilidade de Kiran ativando sua habilidade de trapaça para batalhas de arena, defesa total. Imediatamente, uma barreira apareceu de sua posição e começou a se espalhar rapidamente, tentando se estender por todas as 20 milhas que possuía. O forçou Kiran a recuar e quebrou sua animação de habilidade, empurrando-o em direção à saída da arena. No entanto, os olhos de Kiran brilharam enquanto ele esperava por isso. Ele então rugiu e voou no ar, explodindo sua aura abaixo de si, correndo tão alto que foi capaz de ficar no topo da barreira de Uno casualmente quando ela atingiu seu limite. A partir daí, ele zombou de Uno e levantou o pé, pisando casualmente na barreira abaixo dele. Embora a barreira tivesse uma redução de danos de 70%, ela só tinha 12 milhões de HP depois disso. O dano de Kiran nesta forma, porém, não era algo que uma mera redução de 70% pudesse fazer diferença. Especialmente porque ele poderia atacá-lo sem obstruções, ele conseguiu destruí-lo com 10 pisões. Uno no chão não mudou sua expressão, pois esperava que Kiran quebrasse seu escudo. Em vez disso, ele usou uma de suas habilidades de provocação, Vengefurroar, que forçou Kiran a voar e tentar atacar Uno contra sua vontade. A forma de super guerreiro era OP, claro, mas não concedia imunidade a danos, especialmente contra ataques mentais como esses. A expressão de Kiran também era surpreendentemente calma, apesar de ter sido capturada na armadilha de Uno. Uno esperou que Kiran se aproximasse antes de usar uma de suas habilidades mais preciosas. Desviar. Habilidade ativa efeito. Carregue seu escudo e desvie o ataque de um inimigo que esteja além do seu limite. Nota 1. Isso requer pelo menos um escudo de classificação lendária. Nota 2. Defletir só pode funcionar se o ataque recebido causar mais de 10 milhões de dano de uma só vez. Nota 3. Há 10% de chance de refletir perfeitamente o ataque no rank 3. Tempo de espera, 20 horas. Uno sentiu os ataques de Kiran e sabia que o sujeito causou mais de 10 milhões de danos com ataques casuais, e se não fosse pelas passivas de Uno, ele estaria morto com mais de 1 milhão de itens. Esta habilidade foi sua única chance de matar Kiran usando seu próprio poder. No entanto, quando Kiran se aproximou dele, ele sorriu e ativou sua habilidade especial, Helm King Fist. O rosto de Uno mudou ao se lembrar de um detalhe importante que havia esquecido, mas já era tarde demais. Kiran brilhou com uma aura ainda mais vermelha enquanto disparava em direção a Uno como uma bala e carregava seu escudo de frente no primeiro golpe desta sequência. Uno tem 10% de perfeição com a habilidade mais 5% de chance da passiva de seu escudo ser acionada e atingir Kiran com seu próprio golpe enquanto nega o dano em Uno. No entanto, Helm King Fist era uma habilidade de ataque contínuo, e Kiran tinha invencibilidade durante sua duração. Guild Wars. Capítulo 598. Torneio individual 19. Uno só pôde assistir impotente enquanto o rebote do primeiro ataque de Kiran causava 0 de dano a ele.
Infelizmente, não foi possível quebrar a animação de sua habilidade. Depois de acertar o primeiro golpe, ele foi atingido pelo segundo e decolou. Mesmo que o chat passivo de Uno, Last Stand, tenha sido ativado desde que ele caiu com menos de 30% de HP, ele já estava preso nos limites das habilidades. Kiran disparou e acertou o terceiro golpe, fazendo Uno cair na arena com um grande estrondo. No momento em que a poeira e a fumaça baixaram, Kiran estava segurando Uno da mesma forma que segurava Thunderpower. As costas do sujeito foram torcidas em um ângulo estranho antes de Kiran derrubá-lo, eventualmente desligando sua transformação quando ele saiu do palco. Uno se transformou em Pichels e apareceu ao lado com um rosto comprido. Ele mostrou o dedo médio para Kiran, ao que o sujeito riu e retornou com uma expressão exultante. Boi teve que mediar rapidamente entre os dois, pois parecia que Uno estava se preparando para apostar tudo para punir o sorriso de merda do outro. Vencedor da segunda partida, Gently Lame, Kiran. Terceira partida, Butlover indisciplinado vs Soldado destacado. Rambut subiu no palco pela esquerda com uma expressão calma, enquanto Deployed Soldier também subiu pela direita com um andar semelhante. Os dois homens se entreolharam por alguns segundos antes de balançarem a cabeça simultaneamente. Muito indisciplinado e rude, não destinado à grandeza. Soldado desdobrado comentou com um suspiro. Muito rígido e inflexível, não consegue atingir o ápice. Butlover indisciplinado comentou com decepção. Os dois homens ignoraram a avaliação um do outro e se prepararam para lutar. O soldado desdobrado brandiu sua lâmina enquanto Rambunctious fez o mesmo. Curiosamente, os dois homens usavam espadas finas que pareciam floretes, e suas poses também eram bastante semelhantes. No momento em que Amber pediu o início da batalha, os dois usaram suas habilidades principais antes de entrarem na batalha. Linhas líricas. Anúncio da área local da guilda. O jogador Rambunctious Butlover aumentou o moral do seu grupo através da música. O inimigo é intimidado por seu poder lírico. Todos os jogadores, ataque mais 50%, defesa mais 70%, velocidade mais 20%. Todos os inimigos, ataque menos 50%, defesa menos 70%, velocidade menos 20%. Inspirar. Palavras enganosas. Doce falante. Desencantar. Desencantar. Habilidade ativa efeito. Insultar as proezas sexuais, combativas e mentais de todos os inimigos, fazendo com que eles percam todos os seus buffs e sofram uma redução de 40% em todas as estatísticas. Duração, 15 minutos. Tempo de espera, 22 horas. Do lado de Rambut, o orator estava desfrutando de um aumento de 140% no dano, 160% na defesa e 110% na velocidade. Da mesma forma, o soldado implantado foi enfraquecido em 140% em seu dano, 160% em sua defesa e 110% em sua velocidade, sem nem mesmo fascinar a redução de 40% em todas as estatísticas. No momento, Rambut havia nerfado tanto Deployed que parecia uma pessoa de rank 1 tentando lutar contra um inimigo de rank 5. Suas chances de vitória caíram muito e todos puderam sentir isso. Mesmo assim, o soldado destacado permaneceu calmo. Velocidade. Extrema sutileza. Com um aumento de 300% em sua velocidade, ele negou a redução de velocidade, mas isso só lhe deu uma ligeira vantagem. Com extreme finesse, ele recuperou um pouco mais de velocidade, mas quando os dois entraram em confronto, as desvantagens tornaram-se instantaneamente aparentes. É verdade que os ataques de Deployed estavam se conectando muito mais com Rambut do que o contrário, mas o que importava quando seu dano era totalmente medíocre. Enquanto isso, um único ataque de Rambut foi capaz de eliminar mais de 10% de sua saúde de uma só vez, apesar de Rambut ser uma classe baseada em velocidade e carisma, com força mínima. Caramba, se não fosse por isso, Rambut poderia até ter matado Deployed em um ataque. O soldado desdobrado tentou o seu melhor para manter o equilíbrio, mas foi facilmente suprimido por Rambut durante toda a duração. No entanto, ele sabia que poderia esperar os buffs de Rambut já que os seus durariam, e sua habilidade de combate era um pouco maior que a de Rambut. Rambut também sabia disso, então decidiu fazer tudo. Era hora do triunfo todo-poderoso. Endless Speech. Fala sem fim. Habilidade ativa efeito.
Fale um fluxo interminável de bobagens tão estúpidas que todos os inimigos ao alcance da audição perdem 2% de seu HP por segundo. Duração, 2 minutos. Tempo de espera, 20 horas. Que porra você acabou de dizer sobre mim, sua vadia? Para que você saiba, me formei como primeiro da turma nos navios SEALs e estive envolvido em vários ataques secretos à Al-Qaeda, e eu tenho mais de 300 mortes confirmadas. Sou treinado na guerra de gorilas e sou o melhor atirador de elite de todas as forças armadas do ZEA. Você não é nada para mim, apenas mais um alvo. Nunca foi visto antes nesta terra, guarde minhas malditas palavras. Você acha que pode se safar dizendo essa merda para mim pela internet? Pense novamente, filho da puta. Estou entrando em contato com minha rede secreta de espiões no ZEA. Seu IP está sendo rastreado agora. Então é melhor você se preparar para a tempestade, verme. A tempestade que destrói a coisinha patética que você chama de vida. Você está morto, garoto. Posso estar em qualquer lugar, a qualquer hora, e posso matar você de mais de 700 maneiras, e isso apenas com minhas próprias mãos. Não apenas sou extensivamente treinado em combate desarmado, mas tenho acesso a todo o arsenal do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e vou usá-lo em toda a sua extensão para destruir. Tire sua bunda miserável da face do continente, seu merdinha. Se você pudesse saber que retribuição profana seu pequeno comentário inteligente estava prestes a trazer sobre você, talvez você tivesse segurado a porra da língua. Mas você não conseguiu, não fez, e agora está pagando o preço, seu idiota. Vou cagar fúria em você e você vai se afogar nela. Você está morto, garoto. Você acabou de pensar que poderia me enganar com esse seu comentário. Eu procurei seu nome no banco de dados do navio SEAL e você nunca se formou em Blood S. Caramba, nem serviu nas Forças Armadas. Se você era na verdade um navio SEAL, então você realmente sabe como soletrar guerrilha, seu idiota. E você diz que é o melhor atirador de elite de todas as forças armadas do ZEA e tem mais de 300 mortes confirmadas. Se isso fosse verdade, então por que diabos? Skill é um nome conhecido e você não? Sem mencionar que ele só teve 160 mortes. Você acha que pode se safar dizendo essa merda para mim pela internet? Tem uma rede secreta de espiões, mas você acabou de revelar que tinha sua rede secreta de espiões. Você é um idiota. Se você pode matar alguém de 700 maneiras diferentes, então liste todas elas. Aposto que você nem consegue inventar. Com 7. E se você tivesse acesso a todo o arsenal do Corpo de Fuzileiros Navais do ZEA, então por que diabos você acabou de dizer que estava nos navios SEALs antes? Se você pudesse ter feito sua pesquisa antes de postar seu pequeno comentário inteligente, talvez você tivesse segurado a porra da língua. Mas você não conseguiu, seu idiota. Meu avô fumou a vida toda. Eu tinha cerca de 10 anos quando minha mãe lhe disse, se você quiser ver seus netos se formarem, precisa parar imediatamente. Exatamente estava em jogo. Ele desistiu imediatamente. 3 anos depois, ele morreu de câncer de pulmão. Foi muito triste e me destruiu. Seu avô nos fez passar. Eu concordei. Aos 28 anos, nunca toquei num cigarro. Devo dizer que eu sinto um leve arrependimento por nunca ter feito isso, porque sua postagem me deu câncer de qualquer maneira. Não lhe ocorreu que a voz com a qual você leu minha postagem é na verdade a voz em sua cabeça. É a sua voz, carrega seu tom e seus valores de julgamento. Que tal isto? Por que você está sendo um pouco vadia? Eu sou a matriarca das gangues hereditarianas, querido. Você não sabe quem eu sou? Você está tentando ser meu amigo? Ok com isso. Posso trabalhar com isso, é isso que fazemos. Eu faço isso, essa é uma referência do ICP, entendeu? Ou estou magoado ou ofendido por algo que eu disse? Você está chateado? Você se sente trollado? Como seu amigo, sinto-me obrigado a informar que se você disser sim a qualquer uma dessas perguntas, você pode estar me atribuindo coisas que não existem. Entendo o que isso significa. Que tal não ficar aí sentado e me dizer que sou ao mesmo tempo subjetivo e também errado? Você não pode ter as duas coisas. Então, o que vai ser, amigo? A câmara diz que a porta está aberta. Você vai entrar aqui, foder minha merda e roubar minhas propriedades. Ok, isso é rude. Também poderíamos apenas relaxar.
Se penso que sou alguém que pensa que é mais profundo do que realmente é, então claramente devo ir mais fundo. Eu morri uma vez, história verdadeira. Ouça tudo o que eu disse neste tópico. Você deve ler com uma voz e tom amigável. E antes que você me interrompa, um júbilo juvenil. Você é abrasivo, tenho certeza que já sabe disso. Eu entendo que posso ser abrasivo também. Eu posso te entender, preciso que você me entenda. Se você não me entende, não podemos ser amigos. Se não podemos ser amigos, então é melhor você começar a pisar porque está no meu caminho. Você está bem? Em uma briga? Aqui está o que você faz, meu amigo. Abaixe o queixo para proteger o pescoço enquanto continua a olhar nos olhos dele. Levante as mãos e diga não quero problemas, ouviu? Flexione seu armadilhas e núcleo. Dobre ligeiramente os joelhos. Aí vem a parte importante. Em voz baixa, comece a dizer olo aumentando lentamente o volume. Esfíncter anal e seu músculo quegal. Agora você deve estar bem barulhento e seu oponente terá dado um passo para trás e parecerá visivelmente abalado. Comece a mijar e se cagar e deixe seus olhos rolarem para a parte de trás da sua cabeça. Cantando olo a plenos pulmões, ele fugirá. Todos em um raio de 1 milha sentirão uma presença aterrorizante em suas almas. Nota do autor: não sejam tímidos, meus queridos leitores, por favor. Escrevam nos comentários quanto dano vocês sofreram ao ler isso e quanto HP ainda lhes resta. Nota do editor: espero que você tenha usado um Fast Pass, porque essa merda ocupou uns 40% do capítulo. O rosto de todos na multidão mudou muito quando a habilidade de Ramboot começou, enquanto todos corriam para selar a audição. Infelizmente, foi tudo em vão. Eles certamente estavam livres do efeito de dano da habilidade, mas a habilidade de Ramboot não funcionou apenas com base na audição. Caso contrário, qualquer um poderia tapar os ouvidos e espancá-lo até a morte. Isso realmente soava como uma classe lendária se fosse verdade. Como tal, muitos espumaram pela boca quando as suas últimas células cerebrais foram brutalmente massacradas neste dia, transformadas em vegetais para a vida. Outros até caíram na loucura e começaram a agir, enquanto alguns apenas lamentaram ao sentirem seu lindo que despencando muito. O soldado destacado que recebeu o impacto direto empalideceu e grunhiu, seu movimento vacilando por apenas um instante. Isso foi o suficiente para permitir que Ramboot prejudicasse novamente, deixando seu HP no vermelho. Em mais alguns segundos, o soldado desdobrado seria destruído por esta habilidade e Ramboot venceria. Ele estava confiante nisso porque todos sabiam que Deployedon tinha habilidades de batalha além das que sua espada lhe dava, já que todas as suas habilidades eram para comandar. Com o exército, ele era imbatível. Sozinho, ele era extremamente vulnerável. Assim que o Deployed Soldier atingiu 15% de HP, ele criou distância entre ele e Ramboot. Ele olhou friamente para o orador que não via necessidade de perseguir o outro. Não havia nenhum lugar que sua habilidade não alcançasse nesta pequena arena. Implantado suspirou e baixou a espada. Eu não queria confiar nisso até, pelo menos, as semifinais. No entanto, não posso deixar você me vencer de uma maneira tão vergonhosa. Ainda bem, vamos testar o quão eficaz é. Quando Deployed levantou a cabeça para olhar para Ramboot, houve um brilho poderoso dentro dele. Ramboot, que ainda estava sorrindo, de repente mudou sua expressão. Seu senso de batalha lhe dizendo que a situação estava prestes a mudar muito. Ele tentou correr para matar o soldado destacado antes que algo pudesse acontecer, mas era tarde demais. Reunir. Recrutamento. Habilidade ativa efeito. As tropas que assinaram sob a sua bandeira serão convocadas para o campo de batalha, independentemente de onde estejam, para lutar contra os inimigos de seu comandante. Tempo de espera: 20 horas no momento seguinte. Todos os membros do grupo principal da Umbra ficaram horrorizados quando seus corpos começaram a brilhar, até mesmo Ramboots. Eles foram todos subitamente teletransportados para a arena, e com eles também vieram as 100.000 tropas NPC de rank 3 a 5 do Reino Vita. Sem mencionar que todos os outros membros do Umbra e vários outros que se juntaram ao exército do Reino Vita também foram convocados para a arena agora severamente apertada. Ramboot passou do verde para o roxo, para o azul e depois para o amarelo. Como alguém deveria lutar contra isso? Ele deveria agora se espancar. Os membros principais e o exército que foram convocados também não sabiam o que fazer. Isso não parecia certo, não é?
Irmão Deployed, você tem uma cara tão honesta e séria, mas parece ter passado muito tempo com um certo Lolitician. Você sempre foi tão desprezível e isso veio com o seu trabalho? Amber, que estava flutuando acima, também ficou sem palavras. Seus lábios e olhos se contraíram enquanto ela se perguntava como resolver esse enorme problema que havia ocorrido. Aya também estava bastante indefesa, pois isso estava dentro dos direitos do Deployed. Era injusto banir uma de suas habilidades de classe enquanto as outras permaneciam iguais. Eventualmente, Amber voou e declarou: devido à natureza gravemente injusta da habilidade reunir, sua eficácia será limitada para PVP, a fim de impor o equilíbrio. Durante este torneio, o muster será ajustado para convocar apenas NPCs durante o PVP, e os NPCs serão limitados àqueles do mesmo rank do oponente de qualquer grande comandante. Amber continuou lentamente. Ao ouvir isso, Humboldt e aqueles que não faziam parte do país central suspiraram de alívio. Caramba, com esta formação, pode-se até mesmo dar ao Essence Stalker uma séria crise de vida ou morte. No entanto, os do país central começaram a protestar fortemente. Eles sentiram que isso era injusto. Se este fosse o caso, aqueles como Essence Stalker e companhia também deveriam ser limitados, já que suas habilidades eram completamente exageradas para PvP. Ainda assim, nós da Glorigore buscamos justiça em todas as coisas. Como o Deployer teve a eficácia de sua habilidade reduzida, prejudicando assim sua classe como um todo para PvP, suas estatísticas, e as de todos os grandes comandantes em PvP, serão aumentadas em 150%. Amber terminou com um sorriso. Ao ouvir isso, os membros principais assentiram e foram retirados do palco, deixando apenas cerca de 40.000 soldados NPCs no rank 3 no palco. Naturalmente, Rambo empalideceu ao deixar as tropas de lado. Apenas o soldado desdobrado com tal aumento nas estatísticas estava muito mais fortalecido do que ele, mesmo com todos os nerfs. Quando todos os 40.000 homens e mulheres se viraram para encarar a direção de Rambuta ao mesmo tempo sob o sinal do soldado destacado. Bem, você poderia dizer que o sujeito ficou mais do que um pouco pasmo. No entanto, ele não estava disposto a desistir. Mesmo enquanto o exército atacava, ele se aproximou para tentar atacar sua linha de frente, na esperança de usar a fala infinita para matá-los progressivamente. Infelizmente, devido à situação confusa, Rambuti parecia ter esquecido que Deployer estava no comando e poderia ver através disso. Sem mencionar que a razão pela qual Deployer foi forçado a usar Purita em excesso foi porque todas as suas habilidades de classe beneficiaram seu exército. Então agora que ele os tinha, como poderia não usá-los? Aura do Comandante. Aura do Comandante, habilidade passiva efeito, imunidade a todos os efeitos de status para tropas sob comando do usuário. Aumento de 3,5x em todas as estatísticas durante conflitos de guerra para todas as tropas. Carga imparável. Carga imparável, habilidade ativa efeito, corre com as suas tropas em um ataque organizado em direção a um local dentro de 9 km. Ganhando invulnerabilidade durante o ataque causando 500% de dano extra no primeiro ataque das tropas dentro do ataque. Tempo de espera, 20 minutos. As tropas brilhavam com uma luz dourada resplandecente que os unia como um só em sua formação enquanto começavam a correr em direção a Humboldt. O orador ficou muito assustado com isso, pois eles abrangiam toda a arena e ele não poderia escapar deles a menos que tivesse asas, o que ele não tinha. Essa habilidade estava no nível de defesa absoluta. A menos que alguém pudesse voar para o céu, eles seriam forçados a sair do palco. Mesmo que apenas por causa das leis da física. Rambuti percebeu isso e só conseguiu suspirar fracamente. Como tal, ele pulou do palco sozinho antes que o exército pudesse expulsá-lo, com uma expressão sombria. Deployed simplesmente acenou com a mão enquanto seu exército desaparecia em partículas de luz, brandindo sua lâmina calmamente antes de embainhá-la. De costas para Humboldt, ele falou com calma. Nada mal. Vencedor da terceira partida, soldado desdobrado. Humboldt balançou a cabeça e caminhou até a área dos membros principais enquanto falava consigo mesmo. Suspiro, e aqui eu tinha dezenas de outras histórias para compartilhar. O mundo é um lugar pior para não ouvir sobre as maiores falas ditas na história da humanidade. Guild Wars. Capítulo 599. Torneio individual 24ª partida. Tia Amorosa vs Lâmina Silenciosa. Cobra.
Lovingaunt subiu casualmente no palco pela esquerda enquanto Cobra subiu pela direita. Seu rosto estava sombrio, pois ele sabia que enfrentaria uma situação difícil e não havia como fugir disso. Quando Amber pediu o início da partida, Cobra instantaneamente usou Extreme Stealth para desaparecer e impedir seu oponente de fazê-lo. Infelizmente, Lovingaunt simplesmente sorriu amplamente enquanto liberava uma infinidade de habilidades. Supremacia tóxica. Chuva ácida. Nuvem tóxica. Era venenosa. Supremacia tóxica foi sua passiva que reduziu o HP 1,5% a cada segundo para todos em um raio de 3 milhas de sua pessoa e até aumentou suas habilidades relacionadas a veneno em 40%. Chuva ácida era uma habilidade ativa que cobria a área com gotículas roxo-esverdeadas que causavam danos variáveis dependendo do tipo de veneno que Lovingaunt usava, e também tinha um alcance de 3 milhas que durava 1,5 minutos. Toxic Cloud foi outra habilidade ativa que cobria uma área de 3 milhas e causou 5% do dano venenoso de Lovingaunt por segundo durante seus 30 minutos de duração. Os dois sinergizaram com a supremacia tóxica para causar uma zona morta em torno de Lovingaunt, onde até mesmo a arena abaixo foi corroída até que a superfície branca sem textura gerada pela IA fosse mostrada. Neste ponto, Amber já havia aceitado que teria que pedir a IA para mudar de arena após cada partida, uma vez que os participantes não se importavam com os danos que causavam a ela. Felizmente, isso foi fácil de realizar no mundo virtual, não que isso a impedisse de cobrar uma grande fatura de Umbra depois. Apesar de todas essas habilidades, Lovingaunt sentiu a necessidade de ser ainda mais cuidadosa, então usou sua habilidade de controle de multidão, Poison Ivy, o que gerou uma infinidade de vinhas espinhosas que prenderam todos os inimigos dentro de, você adivinhou, um raio de 3 milhas. Obviamente, não fez sentido contra o Cobra, mesmo que tenha durado algum tempo. Se ele não pudesse ser detectado, seria impossível que qualquer coisa o tocasse, exceto habilidades indiscriminadas como as de Aoi. Neste momento, Cobra apareceu fora de sua zona morta com uma expressão séria em uma direção que Lovingaunt definitivamente não conseguia ver. Ele então usou sua amada habilidade para desfazê-la. Desative. O dardo foi disparado e avançou silenciosamente em direção à tia amorosa pelas costas. Assim como todos esperavam que fosse atingido, um portal preto apareceu atrás dela, de onde apareceu a cabeça de uma grande cobra azul. Ele engoliu o dardo e fez uma careta pesada antes de retornar ao portal. A amorosa tia então calmamente se virou para encarar Cobra com um leve sorriso no rosto. O coração de Cobra afundou por dois motivos. Em primeiro lugar, essa era sua única habilidade que poderia anular outras habilidades, e foi reduzida a um desperdício. O que é pior, ele foi forçado a sair do modo furtivo para usá-lo. Em segundo lugar, aquele sorriso parecia exatamente igual ao de Draco quando ele tinha um inimigo encurralado. Cobra percebeu que Lovingaunt realmente se parecia com Draco em muitos aspectos, então lembrou que ela não era sua mãe. Cobra franziu a testa e voltou a entrar em modo furtivo imediatamente, já que estava fora do alcance de Lovingaunt. Ele decidiu ir para as sombras e esperar até que aparecesse uma chance para ele massacrar a tia amorosa. No entanto, Fury não lhe daria simplesmente essa chance. Ela correu em direção à última poção de Cobra e usou a técnica básica de transformação, transformando suas pupilas em fendas. Isso lhe concedeu a visão infravermelha de seu serpentine familiar, bem como sua capacidade de sentir o cheiro. Algo que normalmente tinha muito pouca utilidade, de repente se tornou extremamente ameaçador quando o olhar de Lovingaunt se fixou em Cobra. Porque ela estava usando uma técnica, isso não forçou Cobra a ficar furtivo, mas o resultado foi o mesmo de qualquer maneira. Seu rosto mudou muito quando ele percebeu o olhar de Lovingaunt olhando para ele. Ele facilmente se esquivou das flechas envenenadas que ela jogou em sua localização, mas a implicação disso fez seu sangue gelar. Cobra agora teve que mudar todo o seu estilo de batalha, então ele se moveu com cuidado, certificando-se de manter distância entre ele e a tia amorosa. Os olhos de Cobra ficaram frios quando ele usou seu passivo controle de sangue para tentar interromper o fluxo de tia amorosa. Porém, quando tentou, o rosto de Cobra mudou mais uma vez ao sentir que o sangue dentro do corpo da tia amorosa era denso e pesado, tornando a tarefa tão difícil quanto ter que carregar 300 toneladas. Além disso, era extremamente quente e violento,
Então o cobra acabou sofrendo as reações do peso e da natureza do sangue da tia amorosa. A amorosa tia que viu isso piscou surpresa e depois olhou para a cobra de forma estranha. Ousar tentar manipular o sangue de alguém da nossa espécie. Não tenho certeza se você é ignorante ou tolo. Cobra entendeu o que ela quis dizer e suspirou por dentro. Esta foi a primeira vez que ele usou essa habilidade em um dos membros do linhagem. Então ele tinha acabado de aprender por si mesmo que tentar mexer com linhagens especiais era difícil para ele nesse estágio. A caçadora puxou algumas facas de arremesso e as jogou em direção à tia amorosa, mas ela simplesmente manifestou escamas de cobra e observou as armas não conseguirem penetrá-las antes de cair no chão destruído da arena. Cobra sabia que estava sem opções, especialmente porque a supremacia tóxica da tia amorosa estava começando a permear a área. Ela também estava se aproximando dele limitando seus movimentos, então o cobra começou a lutar desesperadamente. Mesmo que sua furtividade se tornasse inútil, ele ainda era um excelente lutador. Afinal, ele trabalhava no ringue de luta do cartel, então definitivamente poderia derrubar. No entanto, lutar contra Lovingaunt de perto foi uma tarefa terrível, pois ele teve que sofrer danos de tantas habilidades ativas ao Wei que acabou caindo de joelhos com 5% de HP em apenas 30 segundos. Naquela época, porém, ele conseguiu lutar contra Lovingaunt até 50% de HP, embora Firi fosse uma grande lutadora. No entanto, ela era menos uma classe corpo a corpo e mais uma classe invocadora. Uma das razões pelas quais Cobra conseguiu chegar tão longe contra Firi foi devido à sua própria casualidade. Afinal, ela também sabia que havia encurralado Cobra, então ela só precisava se defender de sua desesperada retaliação de última hora, em vez de apostar tudo. Quando Cobra finalmente se transformou em Pichels e voltou para o lado, Lovingaunt desligou suas habilidades e deu um tapinha em sua barriga preguiçosamente. Isso foi muito apreciado pelo público masculino porque, como a maioria das coisas que ela fez nessa luta, fez seus enormes badonquês saltarem como balões. O próprio Cobra não ficou triste com o resultado, mas sim frustrado. A torcida francesa também gemeu ao ser expulsa, mas ainda assim aplaudiu Cobra, pois ele havia feito um grande esforço. Vencedor da quarta partida, tia amorosa. Amber então começou a falar com entusiasmo para a multidão. E com isso, senhoras e senhores, as quartas de final chegaram ao fim. Não vamos perder tempo e concluir as semifinais, antes que as coisas fiquem velhas e repetitivas e devo dizer, as coisas pareçam extremamente apertadas. Amber então apontou para uma tela que apareceu atrás dela. Aqui estão os confrontos da rodada. Primeira partida, Essence Stalker vs Gently Lame, Gran. Segunda partida, Soldado Implantado vs Tia Amorosa. A multidão vibrou de entusiasmo, pois os nomes dos 4 primeiros colocados ressoaram durante todo o torneio, alcançando coisas simplesmente fantásticas. Agora, eles puderam assisti-los se enfrentando em uma arena. A intenção de tudo seria decidido em poucos golpes. Este foi o epítome do entretenimento. Essence Stalker teletransportou-se para o lado esquerdo da arena com sua alabarda na mão, sua expressão presa em um sorriso confiante. Kiran subiu no palco à direita, sua expressão sombria enquanto ele sentia como se alguém o tivesse enviado para solo de um chefe mundial sozinho. Quando Amber pediu o início da partida, Essence riu e balançou sua alabarda em direção a Kiran, enviando uma onda roxa que consistia em energia do vazio. Qualquer coisa que tocasse seria banida para um vazio diferente, que de certa forma tinha o efeito de cortar. Kiran evitou o ataque e começou sua transformação. Seu corpo explodiu com uma aura inflamada e pontiaguda enquanto toda a arena tremia enquanto ele emitia ondas de choque que criavam ventos fortes e contínuos e levantavam poeira. Ah! Kiran rugiu intensamente enquanto se abaixava ligeiramente, seu cabelo loiro curto subindo e começando a mudar de cor para vermelho à medida que subia. Ele cerrou ambos os punhos com força, seus músculos inchando e suas duas energias se misturando para formar uma aura dourada avermelhada que brilhava ao seu redor. Uma grande onda de choque explodiu quando ele terminou sua transformação, Kiran parado ali majestosamente enquanto sua aura continuava a se enfurecer, seus olhos roxos olhando para seu inimigo com seriedade. Quando ele viu isso, Essence não pôde deixar de lamber os lábios e admitir a verdade. Não importa quantas vezes eu veja isso, ainda é muito legal. Então sua expressão escureceu ligeiramente. Porém, ousando ser mais legal que seu pai aqui,
Parece que o ranking não mostrou a diferença entre nós. Eu também vou adquirir tal transformação um dia, mas mesmo sem ela, ainda posso vencer você hoje. Essence rugiu enquanto se teletransportava ao lado de Kiran, balançando sua alabarda para baixo com as pontas revestidas de energia do vazio. Kiran reagiu calmamente, golpeando com o punho em direção à lâmina. Para o choque da multidão, a alabarda que deveria ser capaz de dividir qualquer coisa ao meio foi combatida por Kiran. E Essence até deu alguns passos para trás. Não havia como evitar. A força de Kiran nesta forma era muito alta, de tal forma que até mesmo Essence com suas habilidades monstruosas foi adiada um pouco. Os olhos de Essence se estreitaram quando ele identificou a causa, que era a aura vermelha que cercava Kiran. A combinação de força interna, energia nobre e força do portão criou a poderosa força do portão nobre. Esta energia estava em um nível muito alto, apesar de ser uma forma derivada de energia, capaz até de negar os efeitos da energia de destruição da flecha que Thunder havia atirado em Kiran. Se isso tivesse falhado, como a Void Energy poderia ter sucesso tão facilmente? Kiran rugiu e avançou para a frente de Essence, dando um soco. Essence sorriu e entrou em seu vazio, tornando seu corpo intangível. Ele estava curioso para descobrir se a aura de Kiran, que havia negado a energia em seu ataque, também poderia negar a energia quando ele a usasse para defesa. O resultado foi que Essence acabou tossindo sangue, foi atingido no peito apesar de estar em seu vazio. O punho de Kiran se conectou com ele em vez de passar. No entanto, Essence observou que, embora tenha sofrido com isso, o dano foi extremamente mínimo. Isso tinha a ver com a natureza de sua habilidade, que era complexa. Por um lado, Essence pode ser visível para todos como se estivesse presente, mas na verdade não estava. O membro central estava em uma outra dimensão, a anos-luz de distância do plano atual em que se encontravam. O que as pessoas viam era apenas o ponto de ancoragem em seu vazio, que era por onde ele entrava e por onde teria que sair. Isso significava que, enquanto alguém tivesse o poder de bloquear o espaço, eles poderiam impedir que a essência entrasse no espaço atual da arena, mantendo-se presa em seu vazio. Ele teria que usar força bruta para sair ou encontrar outra saída. Se alguém também tivesse poder suficiente ou uma característica especial que lhes permitisse romper a entrada do seu vazio e transferir o ataque para ele, eles poderiam prejudicá-lo. O último caso foi o que Kiran conseguiu. Ele socou o ponto de ancoragem, entrada e então sua Nobligate Force colidiu com a energia do vazio ali, conseguindo sair por cima. Em seguida, entrou em seu vazio, mas a distância que cruzou, em camadas com a caótica energia do vazio no próprio reino da essência, reduziu até que seu efeito diminuiu bastante. No entanto, foi o suficiente para fazer o membro da linhagem Lúcifer tossir sangue pela força física pela primeira vez neste torneio. TSK, se eu pudesse tornar este mundo maior, isso talvez nem tivesse chegado até mim. Essence comentou com um sorriso enquanto limpava a boca. Kiran concordou com a cabeça. Eu senti isso. Se você tivesse apenas 3 quilômetros a mais de distância, aquele golpe teria parecido um leve toque. Os olhos de Kiran se estreitaram. No entanto, se eu quiser derrotá-lo, isso não é suficiente. Minha Nobligate Force pode facilmente durar toda a batalha, mas você também pode. Essence sentiu algo formigando no fundo de sua mente, como uma voz tentando avisá-lo de que algo drástico estava para acontecer. Seu rosto mudou muito quando ele viu um brilho nos olhos de Kiran e soube que precisava impedir o sujeito antes de fazer o que planejava fazer a seguir. Essence imediatamente se teletransportou para trás de Kiran e saiu do vazio, canalizando todo o seu poder em um único golpe. No entanto, Kiran simplesmente sorriu e balançou a cabeça calmamente. O que vem a seguir não pode ser interrompido, irmão Essência. Kiran então abriu ligeiramente as pernas, dobrando os joelhos. Ele contraiu o torso e se inclinou, trazendo cada punho para o lado enquanto os apertava com força. Ele respirou profundamente antes de falar, mesmo quando a alabarda de essência estava prestes a atingir seu rosto. O que você viu quando subi ao palco foi meu estado normal. Com força interna e energia nobre, estou em minha forma de batalha. Com força interna, energia nobre e força do portal desde o primeiro portão, alcancei minha forma de super guerreiro. Boyd exibiu uma expressão chocada enquanto o suor escorria pela sua testa. Ele realmente encontrou uma maneira de superar um super guerreiro? Cobra balançou a cabeça, confuso e cheio de ansiedade.
Ele deve estar blefando. Quero dizer, o que isso faria dele? Um super guerreiro duplo. De repente, uma onda de choque explodiu do corpo de Kiran que derrubou Sense, para grande choque do sujeito. Ele teve que cravar sua alabarda no chão para resistir à força enviada por Kiran. E isto. Lutando para resistir à onda de choque que ocorreu ao lado, Happy Saint gritou. O que ele está fazendo? É ir ainda mais além. Kiran rugiu enquanto sua aura aumentava ainda mais, ficando cada vez mais alta. A onda de choque destruiu todo o terreno da arena, causando a formação de rachaduras em todo o palco. Até mesmo o público teve que cobrir seus rostos dos ventos cortantes que os açoitavam, seus corações e mentes cheios de choque. Ah! Kiran gritou em uma mistura de agonia e poder enquanto seu cabelo já vermelho sangue começava a crescer um pouco mais a cada milissegundo. Duas franjas se formaram em sua testa, do lado esquerdo e direito, e seus olhos roxos lentamente se tornaram mais profundos. Seu corpo compacto tornou-se um pouco maior à medida que seus músculos se expandiam ligeiramente, mesmo que estivessem delineados em suas vestes de monge daoísta. Lovingaunt, Essence Stalker e Thunderpower mostraram expressões de dor em seus rostos enquanto seus corpos tremiam, sentindo algo terrível emergindo de Kiran. Para Lovingaunt e Essence, foi apenas leve e poderia ser considerado parte da onda de choque, mas o pobre Thunder sentiu que seu corpo iria se despedaçar. A força do portão nobre de cor escarlate que cercava Kiran cresceu e depois se condensou, antes de crescer e se condensar novamente. Cada vez que isso acontecia, sua cor ficava um pouco mais escura e menos parecida com uma névoa extravagante e mais parecida com uma mortalha condensada. Não, pare com isso, Kiran. Se você fizer isso agora, isso prejudicará gravemente o seu corpo. Amber gritou para o sujeito, mas ele a ignorou enquanto continuava a aumentar o poder. Ah! Kiran gritou enquanto sua voz parecia ecoar em si mesma, fazendo os ouvidos das pessoas próximas sangrarem. Todos ficaram chocados ao ver que torrentes de energia ambiente estavam sendo atraídas para Kiran e absorvidas por sua aura, aliviando sua dor. Isso criou o visual de nuvens de energia sendo sugadas pelo sujeito. Boy olhou para Kiran em choque enquanto toda a atmosfera parecia estar tremendo. E isso é irreal. Como ele está gerando tanto poder? Sublime mal conseguia se manter em pé com sua pequena estatura, mas olhou para Kiran com confiança. Faça isso, querido. Urg. É demais. Cobra comentou fracamente enquanto cravava suas adagas no chão. Ah! As vestes de Kiran se abriram na parte superior, exibindo seu traje interno de batalha que estava começando a se rasgar em pedaços. O ar ao seu redor começou a coagular e tremer, enquanto algumas estranhas coisas etéreas começaram a envolver o espírito de Kiran. Pare com isso, pare agora, Kiran. Amber avisou quando começou a entrar em pânico. As coisas estavam ficando fora de controle até mesmo com o espaço da arena sendo aberto e começando a se conectar com o vazio externo. O espaço onde toda essa competição estava sendo realizada não era na seção Western Fantasy, mas no Nexus Void que conectava todas as seções. Eles escolheram este canto, para que não atrapalhasse nada externo, mas a IA nunca previu que o segundo nível da forma de super guerreiro de Kiran abriria e permitiria a entrada daquelas coisas proibidas. Além dos caminhos que a IA protegia e permitia que aqueles compasses nulos usassem, o resto era perigoso. Era um lugar onde apenas aqueles no rank origem podiam vagar e, mesmo assim, eles podem não estar exatamente no topo da cadeia alimentar. Amber não sabia o que estava relacionado com Kiran, mas certamente não poderia ser bom. Neste momento, ela estava grata por Kiran estar usando um capacete e não uma cápsula, caso contrário, poderia ter efeitos ainda mais drásticos em seu corpo real. O que Kiran está fazendo? Todo o espaço está tremendo. Se ele não parar com isso, tudo será destruído. Slim Fati perguntou com o rosto pálido, cravando suas espadas em tudo que podia. Ei! Alguém faça isso parar. Punch King e Wei Kunti gritaram enquanto se agarravam e eram jogados para todo lado como bonecos de pano. Neste momento, Kiran pareceu chegar a um ponto de ruptura quando se curvou ainda mais. Seu corpo começou a tremer profundamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.